Nós nos expomos à Tua vontade nesta manhã. Nos alinha por meio da Tua palavra, Senhor. Nos desperta, Pai. Nos desperta para este novo tempo. Nos desperta, Senhor amado, para que nos movamos, Pai, correspondendo às expectativas dos céus. Ah, meu amado amigo, que nesta manhã nós possamos experimentar, Senhor, de transformação, de libertação, de curas, Pai. Senhor amado, não apenas aqueles que estão reunidos aqui conosco fisicamente, mas todos aqueles, Pai, que ouvirem a Tua palavra, Senhor, por meio desta transmissão, que eles sejam abraçados pelo Teu Santo Espírito, e que a paz que excede a todo entendimento, Senhor, venha tomar conta de cada coração. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre o poder da oração. O Senhor veio me incomodando durante esses dias acerca desse assunto. E depois que eu estudei bastante e reservei um tempo em oração para compreender aquilo que o Espírito Santo precisava ministrar para o seu povo, eu percebi algumas coisas que, de fato, realmente nós ainda deixamos a desejar. E é sobre isso que o Senhor quer tratar conosco nesta manhã. Abram aí em Efésios, no capítulo 6. Efésios 6, versículo 10. Que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se vocês perceberem, a responsabilidade de se fortalecer é nossa e não de Deus. E parando para pensar nisso, se essa responsabilidade vem de mim e de você, somos nós os responsáveis por sermos fortes, ficarmos fortes e permanecermos fortes. E fazendo um breve comparativo, isso me faz pensar em um aparelho celular que tem a necessidade de ser recarregado constantemente. O celular ele precisa ser recarregado constantemente. E repare que quando nós não recarregamos o celular, quando a bateria está um pouco mais baixa, algumas funções no aparelho não funcionam, porque vai consumir o pouco de bateria que ainda tem. E a primeira coisa que acontece quando a bateria está bem baixa do celular é a luminosidade do aparelho diminuir. E essa luminosidade diminui automaticamente. A palavra vai dizer que nós somos os responsáveis por nos fortalecer. Mas se a gente parar para pensar hoje, principalmente a nossa geração, tem dado mais importância a recarregar um aparelho celular do que a recarregar a nós mesmos. E da mesma maneira que um aparelho celular diminui a sua luminosidade quando a bateria está fraca, nosso espírito também diminui a sua potência quando ele se encontra enfraquecido. O nosso espírito, ele tende a diminuir o seu brilho quando nós nos encontramos enfraquecidos. E a gente sabe que essa diminuição de força que muitas das vezes nós enfrentamos é referente a estarmos dando ouvidos e colocando os nossos olhos em situações que acabam por roubar a nossa força. Medo, tristeza, ansiedade, falta de ânimo. Tudo isso são sinônimos de pessoas
que se encontram com o seu espírito enfraquecido. E o Senhor, Ele está falando comigo e com você nesta manhã. Eu disponibilizei acessórios para que vocês se mantenham recarregados. Porque do que adianta eu ter um celular, eu ter um carregador, e eu não conectar esse celular no carregador para que volte a ter energia nessa bateria? A mesma coisa o Senhor está falando para mim e para você. Do que adianta haver um poder disponível, se você não se conecta a este poder. E para que você se conecte a este poder, existe um acessório que vocês têm negligenciado: a oração. A oração é um dos acessórios mais poderosos, se não o mais poderoso, para que nós tenhamos o nosso espírito recarregado. Mas se a gente for parar para pensar, a gente entende como prejuízo ter um celular descarregado, mas não entende como prejuízo ter um espírito fraco. Porque a gente se desespera quando o celular aponta 10% de bateria. Mas a gente não se desespera quando um medo se apresenta, quando uma tristeza se apresenta, quando uma ansiedade se apresenta. A gente diz: é porque os dias são maus. A gente diz: Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas a gente não entende que se a gente der importância, a mesma importância e tempo que gastamos para esperar um celular carregar, se a gente gastasse em tempo orando, muitas coisas seriam revertidas. Repare que muitas pessoas até se sentam, para onde vai leva um carregador. Paz. De se conectar com os céus, para receber as direções necessárias da parte do Senhor. Se todos nós experimentássemos fazer uma experiência como essa, em um tempo que esperamos o celular carregar, eu reservasse este tempo para estar em oração, muitas coisas já teriam sido revertidas nas nossas vidas. Muitas coisas já teriam sido transformadas nas nossas vidas. Mas nós levamos a nossa vida espiritual como algo que não tivesse a importância que de fato tem. E o Espírito Santo de Deus está nos despertando nesta manhã para voltarmos a dar importância àquilo que de fato é importante. A pararmos para analisar as nossas vidas e vermos o quanto nós temos sido negligentes com algo tão poderoso. O tempo em que nós estamos enfrentando é um tempo que nos aponta para um grande crescimento da igreja. Talvez um crescimento que nem a igreja primitiva experimentou. Um crescimento não apenas de números, mas um crescimento de profundidade em revelação da palavra. Só que como é que Deus vai trazer este crescimento neste tempo, se aquilo que é responsável por promover isto no meio do corpo tem sido negligenciado? Abram aí em 1 João. Capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Muitos de nós temos negligenciado a oração porque nós, enquanto seres humanos, nós só consideramos como resultado aquilo que a gente consegue ver de imediato. Por isso nós negligenciamos a oração. Aquilo que a gente consegue ver como resultado imediato para a gente é positivo. Mas se eu estou orando e eu não consigo ver o imediatismo daquela oração se manifestando, a gente acaba deixando de lado aquilo que não pode ser deixado de lado. Lá em 1 João, no capítulo 5, versos 14 e 15, diz: e segundo a sua vontade, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A oração é muito mais do que uma comunicação.
A oração é o estabelecimento da vontade de Deus manifesta na terra. Só que como é que Deus vai estabelecer, vai manifestar a sua vontade na terra, se Ele não tem alguém pelo qual Ele vai utilizar para promover isso? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus e que essa deve se manifestar na terra, se eu não ando me comunicando com Ele? Se eu não ando ouvindo aquilo que Ele tem para me dizer, aquilo que Ele tem para me instruir, para que a sua vontade ela se estabeleça. Como eu falei, para a gente, o resultado imediato é que vale. Mas muitas das vezes, a oração, ela não se estabelece, ou aquilo que apresentamos em oração e que recebemos em oração, não se estabelece de imediato. A maioria das coisas, elas se estabelecem a médio e longo prazo. E o Senhor, Ele está falando comigo, com você. Não é porque você não viu acontecer de imediato que você tem que parar de orar. Não é porque você não viu acontecendo aquilo que você orou, no mesmo momento que você orou, que você tem que parar. Sabe que remédio ele não faz efeito de imediato? Ele precisa de um tempo para ser absorvido, metabolizado, para daí ele começar a dar o resultado. A mesma coisa é a oração. A oração precisa-se de um tempo para que ela comece a promover aquilo ao qual nós estabelecemos em oração. Existem princípios que são estabelecidos para que a oração ela tenha uma eficácia. E todos nós conhecemos esses princípios. Orar ao Pai em nome de Jesus. Orar de acordo com a palavra. Permanecer em Cristo. Se reconhecer ou conhecer que você está nele. Se tiver alguma coisa contra o seu irmão, pedir perdão para que a sua oração ela seja ouvida, para que a sua oração ela não seja inibida, mas que alcance aos céus. Mas sabe que dentro tem o Espírito Santo como ajudador nesse processo. Mas sabe que dentro desses princípios existe um princípio que nós negligenciamos e nem nos damos conta disso. E esse princípio, para mim, ele é o principal, porque ele acaba puxando todos os outros, que é o permanecer em Cristo. Abram aí em Zacarias para que vocês entendam isso. Zacarias, no capítulo 9, versículo 12. Zacarias 9, versículo 12. Penúltimo livro do Antigo Testamento, para quem nunca abriu nele, que diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. E também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Aqui o profeta está dizendo: ei, volte para o lugar do qual você não deveria ter saído. Volte para o Senhor. E você precisa voltar para o Senhor porque você é alguém que é preso de esperança. Preso de esperança está falando de alguém que está amarrado a uma promessa. E se estamos amarrados a uma promessa, e quem fez essa promessa foi o Senhor, a gente tem a plena convicção de que essa promessa ela vai se estabelecer. E para que essa promessa se estabeleça, uma coisa precisa acontecer. Eu preciso voltar à fortaleza. O salmista, no Salmo 91, no versículo 1, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Reparem esses dois versículos. Voltai à fortaleza e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se eu volto à fortaleza, eu experimento de uma restituição em dobro. E se eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu desfruto de um descanso. Só que para eu voltar à fortaleza e eu permanecer ou estar
no esconderijo do Altíssimo, eu preciso ter uma conexão com esse Altíssimo. Eu preciso ter uma ligação com essa fortaleza. E essa ligação vem por meio da oração. Nós precisamos nos doutrinar a orar. E sabe que essa doutrinação não é pastor quem faz. Não é líder quem faz. Não são os pais, não é o cônjuge. Somos nós. Somos nós. Sabe por quê? Porque quando eu decido me relacionar com alguém, eu não peço autorização a ninguém. Eu simplesmente começo a estabelecer um diálogo com essa pessoa. E nesse processo de estabelecer um diálogo, eu vou conhecendo essa pessoa. E à medida que eu vou conhecendo, eu vou gostando mais dessa pessoa. E coisas começam a ser estabelecidas. Entre elas, aquilo que é a maior de todas, que é o amor. Que é o que vai me permitir me manter unido a esta pessoa. Para isso, eu preciso da autorização de alguém? Não. Então, por que você precisa que alguém lhe diga, ore? Então, por que você precisa que alguém lhe diga, você já orou hoje? Você já falou com Deus hoje? Precisamos voltar a nos doutrinar a fazer aquilo que não é uma imposição, mas que é prazer. Porque quando eu me relaciono com alguém que eu gosto, que eu amo, eu sinto prazer nessa relação. E eu quero falar com essa pessoa o tempo todo. Eu tenho necessidade de comunicar a essa pessoa tudo aquilo que está acontecendo comigo. E se eu abro a boca para dizer que eu amo a Deus e que Ele é importante para mim, porque eu sou incapaz de comunicar a Ele tudo aquilo que eu acho que é importante para mim. E sabe que para Deus as mínimas coisas que acontecem comigo e com você é importante. Sabe que para Deus, se você tomar uma topada aqui agora e você disser, poxa, Deus, eu acabei de tomar uma topada, Ele vai ouvir e vai se importar com você. Mas nós temos utilizado a oração como muleta. Nós temos utilizado a oração como último recurso. E o Senhor, Ele está falando para mim e para você, a oração não pode ser o último recurso. A oração tem que ser o primeiro recurso. Porque da mesma maneira que você estabelece um diálogo com pessoas que estão do seu lado, você precisa estabelecer comigo essa relação. Nós, através da oração, somos capazes de mover coisas que nenhuma outra ferramenta move. Nós podemos mover a política do nosso país, nós podemos mover a economia do nosso país, nós podemos mover todo o cenário que nos cerca. Porque Deus, Ele não muda. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Abram aí em 1 Reis, no capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, do verso 43. Perdão, do verso 42 ao 45. 1 Reis 18, do verso 42 ao 45. Assim Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu até o cume do Carmelo. E se lançou sobre a terra e pôs a face entre os joelhos. E disse ao seu servo, sobe agora, olha em direção ao mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada. E ele disse, vai novamente 7 vezes. E sucedeu na 7ª vez que ele disse, eis que se levanta uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão de homem. E ele lhe disse, sobe e dize a Acabe, prepara a tua carruagem, desce, para que a chuva não te pare. E sucedeu entre que o céu ficou negro com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. E Acabe montou e foi até Jezreel. E a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele se cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. A gente conhece a história, sabe que Israel atravessou um período de seca, porque o profeta um dia disse,
sob a minha palavra não irá chover. E não choveu. Diante disso, Israel enfrenta um tempo de escassez e de fome muito grande. Só que quando o profeta decidiu orar, esse cenário, que outrora era de fome, era de escassez, mudou. Houve chuva em Israel, porque um homem se colocou em oração. Eu quero lhe dizer que a oração, ela move chaves, move situações que nenhuma outra coisa moveria. Só que nós, como igreja, temos nos colocado numa posição como se não soubéssemos o poder que há na oração. Essa situação ao qual o mundo se encontra já era para ter sido estabilizado. Mas por que não se estabilizou ainda? Porque a igreja ainda tem negligenciado o poder da oração. Porque a igreja, e quando eu digo igreja, eu estou falando do corpo de Cristo como um todo. Não estou falando de denominações. Eu estou falando do corpo como um todo. É porque ainda existem pessoas que fazem parte desse corpo, mas que ainda estão alheias ao poder que a oração promove. É porque existem pessoas que necessitam ser recarregadas no Espírito para voltar a compreender que a ferramenta que o Senhor colocou na minha e na sua mão é mais poderosa do que qualquer outra no universo. Todas as vezes que um homem se colocou em oração, coisas grandiosas foram promovidas. E eu quero lhe dizer que em Deus não há variação. Se Ele promoveu ontem, Ele é capaz de promover hoje e promover eternamente. A oração, ela faz coisas, queridos, que nós desconhecemos. Muitas vidas, e se hoje estamos aqui, foi porque nós fomos profetizados um dia. Alguém orou pela minha e pela sua vida. É porque alguém estabeleceu a vontade de Deus na minha e na sua vida. Alguém ligou a minha e a sua vida aos céus. Ao ponto de hoje estarmos aqui, reconhecendo o poder que há nisso. O mundo está esperando com que venhamos nos mover naquilo que o Senhor deseja, que o Senhor estabeleceu como poder na minha e na sua mão. Quando a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é o Senhor dizendo, é porque a igreja tem uma arma poderosa. É porque para a igreja eu entreguei um poder. E esse poder é ativado por meio de uma ação, que é a oração. O Espírito Santo de Deus está sobre e dentro da gente. O Espírito Santo está pairando dentro e está nos revestindo de poder. Mas esse poder que nos reveste, ele só será ativado se uma voz começar a soar para que ele possa se mover. E eu lhe pergunto, para que a sua voz tem soado? Em que a tua voz tem ecoado? Abram aí, em Atos, no capítulo 9. Versículo 10 e 11. Atos 9, versículo 10 e 11. Diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Sabe, queridos, a marca de um convertido é uma vida de oração. É um mergulho na oração. E quando eu digo marca de um convertido, eu não estou falando de crente. Porque convertido e crente são coisas diferentes, muito embora a gente utilize as duas coisas para definir a mesma pessoa. Crente é todo aquele que crê em alguma coisa.
Eu não vou nem dizer todo aquele que crê em Deus, mas todo aquele que crê em algo ou em alguém. Essa pessoa é crente. Mas convertido é todo aquele que passou por uma transformação da mente. Convertido é o que Paulo fala lá em Romanos 12:2. Não molde a sua mente com as coisas deste século, mas submeta ela à palavra, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um convertido, aquele que passou por uma transformação de mente, esse sim entende o poder da oração. Esse sim tem uma vida de oração. Porque a oração não é um recurso, a oração é um estilo de vida. Da mesma maneira que eu tenho necessidade de conversar com o pastor Anéa, de conversar com o evangelista Paulo, eu preciso ter a necessidade de conversar com Deus. Entendendo que nem sempre pastor Anéa tem a instrução certa para me dar. Que o evangelista Paulo tem a instrução certa para me dar. Mas que ele, toda palavra que sai da boca dele, esta é certa. Esta é fiel e verdadeira e nunca falha. E eu pergunto para você, será que de fato você é convertido? Se a vida de um convertido ela é marcada por um tempo de oração, e olha que Paulo tinha acabado de se converter, e a palavra vai dizer que ele passou 3 dias orando. Paulo tinha acabado de conhecer a Jesus e ele estava há 3 dias orando. E se formos continuar a ler esse capítulo, ele vai dizer que enquanto orava, Paulo viu Ananias chegando até ele e impondo-lhe as mãos. É tanto que o Senhor diz, olha Ananias, você vai ter que ir, porque ele já viu você fazendo isso. Eu quero lhe dizer que a oração, ela tem um poder de fazer uma conexão com uma visão. A igreja, ela não tem se estabelecido como o Senhor deseja, porque tem negligenciado a oração e tem impedido Deus de estabelecer visões celestiais no seu meio. Sabe por que muitos de nós temos nas nossas vidas paralisadas, atrofiadas? Porque Deus até tem uma visão estabelecida para ser dada a mim e a você. Mas porque negligenciamos a oração, essa visão nunca chega. E se a visão nunca chega, eu não tenho como avançar. Porque eu só avanço naquilo que eu já vi. Se a palavra diz que como a gente se vê, assim nós somos. Como é que eu vou me ver como Deus me enxerga se eu não oro? Para conhecer a vontade dele acerca de mim. Sabe por que Paulo ele permaneceu orando? Porque ele viu o que iria acontecer. Eu vou perseverar nisso até que isso aconteça. Ananias até se opôs. Senhor, esse cara é terrível. O Senhor sabe do que tem dito cerca dele? Esse cara foi um dos que estavam lá vendo Estevão sendo apedrejado. Dando risada daquilo ali. E o Senhor quer que eu vá até ele. Ainda lhe impõe as mãos. Ei, queridos. Só aqueles que têm uma vida de oração conseguem entender os desígnios do Senhor. Ananias conhecia um Paulo que ainda ele não tinha visto passar pelo processo de transformação. Mas lá na casa de Judas, já tinha alguém transformado pelo Espírito que estava só esperando um revestimento de poder. Eu quero lhe dizer que pode ter pessoas que até já têm sido transformadas pelo Espírito, mas que está esperando um comprometimento seu para serem revestidas daquilo que irá mostrar ao mundo que a transformação se estabeleceu. E isso pode estar acontecendo dentro da sua própria casa e você não sabe. Porque você até passou um tempo orando por algo, orando por alguém. Mas porque você ainda não viu, de fato, a manifestação, você já desistiu. E o Senhor está dizendo, não desista não. Se mantenha, porque existe um poder que está prestes a ser liberado e manifesto. Através do seu comprometimento. A oração tem um poder glorioso. E Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, ele orou. E enquanto ele orava, ele teve uma visão. Os céus se abriram. E ele viu o Senhor no trono. E eu quero lhe dizer que as circunstâncias não podem lhe roubar esse estilo de vida.
Porque quando você não permite com que as circunstâncias lhe roubem esse estilo de vida, você recebe coisas que ninguém mais recebe. Tinham várias pessoas ao redor de Estevão, mas todas estavam olhando para ele sendo apedrejado. Mas os olhos dele não estavam naquilo. Os olhos dele estavam no Pai que já estava esperando por ele. E ele estava dizendo, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo, não. E o Senhor está dizendo, só porque você se comprometeu em estar olhando para mim e entendendo o poder que há em ficar conectado comigo, nem a dor dessa circunstância você vai sentir. O Senhor quer tirar dores que muitas das vezes são desnecessárias na minha e na sua vida. Mas para isso nós precisamos entender que essa dor só não vai ter efeito em mim e em você se estivermos ligados com Ele em oração. Sabe, queridos, tem circunstâncias que até se estabelecem, mas o Senhor está dizendo, você pode passar por isso tudo ileso. Se você se manter conectado comigo. Se você se mantiver preso a mim, da mesma maneira que você muitas das vezes confia em quem está do seu lado. Sabe, Mari? Da mesma maneira que você tem total confiança em Léo, que é seu marido. E você está ali presa a ele, o que der para Léo, dá para você. O Senhor está dizendo, essa mesma confiança, estabeleça a mim. Porque Léo é falível, mas eu não sou. Essa mesma confiança de pular no escuro, só porque tem alguém que está lhe dizendo, ei, eu estou aqui, segure na minha mão, nada vai lhe acontecer, o Senhor está dizendo, se existe alguém que não vai lhe deixar sozinho, em meio à escuridão, esse alguém sou eu. Entenda que você não precisa me enxergar para saber que eu estou apegado à sua mão. Precisamos tirar os nossos olhos daquilo que é visível, para de fato estabelecermos essa vida de oração. Sabe, queridos, Pedro, um dia, ele teve fome. E quando ele teve fome, ao invés de procurar o que comer, ele disse, eu vou me colocar em oração. E quando Pedro se colocou em oração, ele teve uma visão. E nessa visão ele viu eu e você. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor mostrou a ele um lençol descendo, cheio de animais. E dentro desse lençol que tinha animais imundos. E ele ouviu uma voz dizendo a ele, pega e come. E ele disse, não posso comer não porque é imundo. E o Senhor disse a ele, não amaldiçoe aquilo que eu já abençoei. Sabe que o Senhor estava apontando para mim e para você. Pessoas que não mereciam. Pessoas que não eram da aliança. Mas porque creram nele, deixaram de ser imundos para serem abençoados. O Senhor estava apontando para uma igreja que estava por vir. Essa igreja não era uma igreja apenas recheada de judeus, mas recheada de gentios. A igreja que cresce, a igreja que avança, a igreja que triunfa. E o Senhor está dizendo para mim e para você, se mantenha nesse lugar de oração. Se mantenha nesse ambiente, porque eu lhe farei ver coisas que podem não ser de agora, mas podem ser estabelecidas daqui a um tempo. Mas você fará parte disso. Por quê? Porque você orou um dia. Oramos por coisas e estamos muito apegados por coisas materiais. E o Senhor está falando, eu estou às portas. Parem de se apegar ao dinheiro. Parem de se apegar aos seus bens. E comecem a se preocupar com uma vida que está por vir. Comece a se assegurar que de fato você faz parte desse ambiente novo. Estamos em afastamento social. E agora que estamos nesse período, nós conseguimos ver que se a mão do Senhor não nos sustentar, nós não somos nada nem ninguém. Porque muitos estão impedidos de trabalhar. Mas com o coração apreensivo, pensando nas contas que não param de chegar. No supermercado que daqui a pouco acaba, porque o mês vai virar, a gente não para de comer, as necessidades não param de existir, o Senhor está dizendo. Vocês percebem que o controle de todas as coisas estão nas minhas mãos?
Vocês percebem que se eu disser que fecha, fecha. E se eu mandar abrir, abre. E como é que vocês têm se posicionado quanto a isso? Temos dado mais ibope aos noticiários e gastado tempo em passar o dia todo vendo a televisão, do que em nos trancarmos em nosso quarto para dizer: Senhor, eu me coloco na brecha, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso acabar. O Senhor, Ele está nos chamando, queridos, para um particular nesta manhã. Sabe por quê? Porque eu e você tem casa, mas tem pessoas que não têm e que estão à mercê. E o Senhor está dizendo: que igreja é essa que não se compadece? Sabe por quê, queridos? Porque se eu e você se compadecesse, a gente orava de manhã, de tarde e de noite, para que esse mal já tenha sido extirpado do nosso meio. Sabe por que nós não nos inclinamos em oração de manhã, de tarde e de noite? Porque ainda estamos vivendo como egoístas. E o Senhor não nos chamou para ser abajur. Sabe que abajur só ilumina os pés? Abajur só ilumina para baixo. Só ilumina a si mesmo. Mas a palavra diz que nós somos luz do mundo. Sal na terra. Eu quero perguntar: a sua luz tem iluminado quem? A sua luz tem promovido efeito onde? Porque chegou o tempo da igreja explodir em poder. Chegou o tempo da igreja, de fato, se inclinar e entendendo que não foi chamada para servir o seu próprio umbigo, mas para servir ao mundo. Falamos de oração, mas nos inclinamos para orar ao Senhor, apresentando apenas as nossas próprias circunstâncias. E o Senhor está falando para mim e para você: muda o foco. Muda o foco porque eu estou às portas. Muda o foco porque agora não está tão em evidência o seu único problema. Existe alguém que precisa me conhecer, mas se você não orar, ele vai morrer à míngua na rua. Porque o vírus está aí para todo mundo. Tanto para quem está isolado, quanto para quem não está. E sabe que quando acabar o isolamento, ainda vai ter pessoas infectadas porque ficaram expostas na rua? Sabe que quando acabar esse período, ainda vai ter pessoas que estarão sofrendo com isso. Todo mundo falando: precisamos voltar a trabalhar porque a economia do país não vai se sustentar. E o Senhor está dizendo: você está orando por isso? Ou você só tem aberto a boca para falar o que todo mundo está falando? Será que você tem aberto a boca apenas como um papagaio, reprodutor de informações? Ou será que você tem aberto a boca como um agente de transformação? Temos mais tempo dentro de casa, queridos. Mas somos incapazes de nos reunir em família, entendendo que quando 2 ou mais concordam acerca de uma coisa, o que é ligado na terra é ligado nos céus. Estamos dentro de casa, mas ainda assim aprisionados nos nossos próprios interesses. Enquanto eu orava ontem à noite, o Senhor me repreendeu quanto a isso. Você está a semana toda em casa, Gisele, com os seus pais. Você ora sozinha, mas você não ora com eles. Quando foi que vocês se reuniram de mãos dadas para decretar o fim desse mal? Não temos feito isso, querido. E eu me envergonhei diante do Senhor. Eu disse: Senhor, de fato não temos feito isso. Mas sabe que quando a dorzinha aperta de um lado, na vida de um e na vida do outro, rapidamente a gente vai orar acerca de determinadas circunstâncias. E o Senhor está falando: depois que isso acabar, eu quero apresentar ao mundo uma igreja poderosa. Só que a minha igreja precisa reconhecer esse poder em si. A minha igreja precisa reconhecer esse poder nela mesma.
Porque não adianta ter um poder disponível se eu não me ligo a este poder. Eram para pessoas estarem vendo transmissões e recebendo cura. Já eram para os hospitais estarem vazios. Porque à medida que a palavra ela é enviada, porque a palavra ela não é estática. Unção, poder não é estático. Porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Eram para pessoas estarem recebendo desse poder. Só que porque muitas das vezes nós não reconhecemos esse poder em nós. Aquilo que falamos não sai como vida para alcançar outras pessoas. E o clamor do Espírito hoje para as nossas vidas é um só. Reacender a chama da oração na minha e na sua vida. Mas não reacender uma chama individual, mas reacender a chama enquanto corpo. Reconhecendo que não fomos chamados para ser abajur, mas reconhecemos que fomos chamados para iluminar de uma maneira que venha encandecer os ambientes de trevas. Vamos nos colocar de pé. Você que está em casa, que está reunido com sua família, e ainda que não esteja reunido com a família, eu queria que agora você chamasse aqueles que podem nesse momento, para a gente orar. Mas não orarmos pelas nossas próprias causas, mas orar pela causa que o mundo está gritando neste momento. Existe uma unção que é liberada quando a igreja se reúne em um único propósito. Há uma unção coletiva que ela é liberada para que Deus promova coisas, para que os céus se manifestem. E eu quero convocar vocês agora para este período de oração. Eu quero que a mente de vocês estejam ligadas agora em Deus. E que nós possamos atrair a manifestação dos céus para a terra. Eu quero que você enxergue um poder sendo liberado através da sua boca neste momento. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Senhor amado, te pedindo perdão, porque muitas das vezes nos movemos como egoístas, Pai. Mas em reconhecimento a isto, Senhor amado, nós, Senhor, nos posicionamos como igreja poderosa que o Senhor estabeleceu nesta terra. Ah, Senhor amado, para lhe dizer, Espírito Santo, comece a se mover nos 4 cantos desta terra, Senhor. Nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus a ação desse vírus. Nós repreendemos, Senhor amado, essa transmissibilidade. Nós repreendemos, Senhor amado, a letalidade da ação deste vírus. Oh, Senhor, porque todo o poder, Senhor, deve ser subjugado pelo Teu poder. Oh, Pai amado e querido, mova-se, Senhor. Vai ao encontro, Pai, de famílias que se encontram desesperadas neste momento. Família, Senhor amado, que tem visto seus entes queridos, Pai, padecendo por este mal. Ah, Senhor amado, o Senhor, Pai, não tem limites, o Senhor é ilimitado. Por isso, move-se, Pai, que pessoas sejam curadas agora na autoridade do nome de Jesus. Que pessoas agora sejam impactadas pelo Teu poder, Senhor. Ah, amado, que pessoas sejam visitadas, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Ou que pessoas recebam, Pai, no seu coração a certeza de que existe um Deus poderoso para findar todo o mal nesta terra. Espírito Santo, nós nos compadecemos dessas pessoas e nos levantamos, Senhor amado, compreendendo o poder que existe em nós. Oh, Senhor, não a nós, Pai, mas para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. É para que todos vejam que o Senhor é Deus, que o Senhor ainda é o mesmo, que no Senhor não há sombra de variações. Oh, para que todos vejam, Senhor amado, oh, que existe um Deus vivo, um Deus poderoso. Oh,
Pai amado e querido, reconheçam o teu poder e te aceitem, Senhor, neste tempo como Senhor e Salvador das suas vidas. Oh, Senhor, não oramos apenas, Pai, para que as nossas vidas, Senhor, sejam restabelecidas ao nível de normalidade, mas é para que todos reconheçam, Pai, que há um único caminho e este caminho é o Senhor. Não há outro, Senhor. A tua palavra diz, Jesus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e não temos como ver o Pai se não for por ti. Revela-se ao mundo, Senhor. Estamos prontos, Pai, para refletir a tua glória nesta terra. Estamos prontos, Senhor, como igreja, Pai, para nos levantarmos como aqueles, Senhor, que combatem o bom combate. Fomos chamados, Senhor amado, para resistir, Senhor. Fomos chamados para destruir as obras do inferno, Pai, e assim nos colocamos. Nós declaramos a falência do inferno, Senhor. Nós declaramos, Pai amado e querido, que o diabo não tem poder, porque a tua igreja reconhece o poder que a ela foi dado. Oh, Senhor amado, Pai amado e querido, move-se, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia deste mundo. Tem misericórdia das pessoas que ainda não te conhecem, Pai. Dar uma oportunidade àqueles que estão nos leitos de hospitais. Oh, Senhor amado, que aonde, Pai, este vídeo estiver chegando, que pessoas sejam tocadas pelo teu Espírito neste momento. Que pessoas sejam alcançadas com salvação, com libertação, transformação de vida, Pai. Oh, Senhor, Senhor amado, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Oh, Espírito Santo, retira-nos, Pai amado e querido, deste ambiente, Senhor, de egoísmo. Retira-nos, Senhor amado, dessa mentalidade, Pai, que nos aprisiona e nos impede de avançar naquilo que o Senhor nos chamou. Oh, Senhor, leva-nos à consciência, Pai amado e querido, que o Senhor deseja. Leva-nos à consciência, Pai, de que fomos chamados para os doentes, de que fomos chamados para os necessitados, Pai, para lhe fazer conhecido, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nos envergonhamos, Pai, das muitas vezes que negligenciamos, Senhor, a tua voz. Nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Pai amado e querido, por obstruir, Senhor amado, a manifestação do Senhor nesta terra. Nos levanta, Senhor, dessa cadeira de inconformidade. Oh, reacende a chama dos espíritos que se encontram frios neste momento. Reacende a chama, Senhor, porque Tu nos chamastes, Pai amado e querido, para cumprir a Tua vontade. Oh, Jesus, a tua palavra diz que o Senhor faz dos teus ministros como labaredas de fogo. Oh, faz-nos queimar mais uma vez, Pai. Não para que o nosso nome, Pai, seja conhecido, mas para que o Senhor seja conhecido. Oh, Rabadarabai, Ribiandarabai, Soredei Comancho, Redei Calaralabadarabai. Batiza, Senhor, com o teu Espírito. Batiza, Senhor, com o teu Espírito. Reaviva os dons no meio do teu povo. Reaviva os dons no meio do teu povo, Senhor. Oh, você que nunca mais falou em línguas, oh, seja tocado pelo Espírito Santo neste momento. Você que nunca mais sentiu o mover do Espírito através de você, oh, tenha os seus dons reavivados, porque chegou o tempo da igreja avançar, chegou o tempo da igreja servir, com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Oh, dons não foram dados para serem enterrados, dons foram dados para servir. Oh, Senhor,
foi dada a filhos como um poder glorioso. Oh, oração não é um ministério.